Estamos começando hoje a Cominical sobre solo... Não, tô brincando, já comecei a falar, vou repetir. E eu tô com o Sino aqui, cara. Que não é o... Olha, vou fazer uma piada, tipo o Lucas. Pô, Alcino no de Dort, não. Nossa! Meu Deus! Vambora. Realmente, olha. Alcino no de Dort, não. Não mesmo. O Alcino tá aqui compartilhando com a gente. Daqui a pouco ele vai se apresentar melhor e apresentar o trabalho dele, ou as coisas que ele costuma fazer. Mas o Alcino e eu vamos, com a graça de Deus, poder trabalhar em cima da temática. Estamos comemorando esse mês 500 anos de Reforma Protestante. Isso é sim algo bacana de se pensar, né, e de se refletir, de se comemorar. Aqui tem irmãos que vêm até aqui, irmãos católicos, irmãos adventistas, protestantes, assembleanos, batistas, presbiterianos. Isso é muito bom. Ter gente diferente, pensando diferente, mas com a tolerância. Mas a tolerância no lugar certo, né? Não é aquela tolerância que concorda, mas aquela tolerância, né, que, apesar de discordar, está caminhando para um caminho muito mais edificante do que apenas o acenar com a cabeça. Então, eu vou pedir que a gente possa hoje permitir, no sentido mais correto da palavra, que o Espírito Santo possa nos guiar nesse processo. Tá bom? Você não quer falar alguma coisa? Quero sim. É o sino de Dort? Não tem nada a ver com o sino de Dort. Gente, boa tarde. Primeiro eu queria dizer da minha alegria de estar aqui com vocês. Ainda que vocês não me conheçam, eu já conheço vocês há algum tempo. Senti o pai aqui, ó. Tu e o pai são um, né? Quase isso. Não, assim, é porque eu já acompanho a Cominical pela internet, vejo lá há bastante tempo os temas que vocês discutem aqui. Já tinha vontade de vir há muito tempo, mas ainda não tinha tido a oportunidade, e hoje Deus está me dando essa oportunidade de estar aqui com vocês. A minha intenção era vir um dia aqui para ouvir com vocês e tal, mas Deus me deu essa oportunidade de estar aqui já compartilhando com vocês, então eu fico muito feliz com isso, conheci o André, conheço já o pastor Luiz Felipe também, que esteve aqui semana passada, e sei que é um trabalho sério. Vocês, pelo que eu já pude ver, são jovens bastante interessados em entender melhor a palavra de Deus, etc. Então, estou feliz de estar aqui. É isso que eu queria dizer para começar minha alegria de estar aqui com vocês. É muito bom. Bom, tem na mão de vocês aí aquela declaração que já foi estudada semana passada, de início, onde a gente falou da Escritura. E hoje vamos falar sobre somente Cristo. Somente Cristo. Pode parecer até meio óbvio para um cristão imaginar que tudo aquilo que advém do Pai vem por intermédio de Cristo. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre as pessoas acharam óbvio que fosse por intermédio de Cristo. E posso dizer um pouco mais abusadamente, você também hoje vai achar estranho saber, eu espero que você ache estranho, de que muitos lugares não creem que também é por intermédio somente de Cristo que todas as bem-aventuranças vêm do Pai. Significa que, tanto no tempo da Reforma, quanto hoje, esse tema é super relevante. Não é sobre algo que aconteceu no passado e nós estamos aqui tirando a poeira para ver se a gente vai conseguir usar de alguma forma. Para isso, na semana passada a gente leu esse comecinho da folha, onde fala do que foi a declaração de Cambridge, de que foi um ajuntamento de grandes líderes cristãos promovendo uma conciliação das principais doutrinas que pudessem meio que dar um referencial do que a Reforma, e desde então a Reforma trouxe, e que se tornou algo assim que podemos dizer assim, que é quase estatutário para qualquer protestante, eu diria para um cristão. Né? Então 5 solas, ou 5 somente, que eles propuseram, não é que eles inventaram isso, mas eles foram lendo os reformadores, os pós-reformadores, e eles foram vendo que os reformadores falavam, às vezes num documento, que somente por Cristo e somente para a glória de Deus, e aí num outro documento somente pela fé, e essa documentação, que é vasta, forneceu para eles a estrutura capaz de discernirem que pelo menos 5 aspectos essenciais ao cristianismo evangelical são de fato
completamente inseridos em cada um dos grupos cristãos que se dizem cristãos, mesmo que você não seja um protestante. Eu acredito, né, que até um católico, né, porque a gente aqui é majoritariamente protestante. Cadê o Cleuber? Não sei onde está. O Cleuber. O Cleuber está ali. O Cleuber gostou muito semana passada, não foi, Cleuber? Então, assim, certamente porque não é sobre catolicismo que estamos aqui e tampouco sobre protestantismo, em suma. Nós estamos pela Bíblia e acreditamos que a Bíblia vai falar mais alto do que nossas denominações todas juntas. Amém? Eu vou ler esse começo aqui, onde está solo Christus. E aí a gente vai tentar entender um pouco do que se trata o assunto da Ecumenical de hoje. À medida que a fé evangélica se secularizou, seus interesses se confundiram com os da cultura. O resultado é uma perda de valores absolutos, um individualismo permissivo, a substituição da santidade pela integridade, do arrependimento pela recuperação, da verdade pela intuição, da fé pelo sentimento, da providência pelo acaso e da esperança duradoura pela gratificação imediata. Fantástico esse trecho. Cristo e sua cruz se deslocaram do centro de nossa visão. Aí está aí, solo Christus. Reafirmamos que nossa salvação é realizada, vamos ler junto esse pedaço? Unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Obrigado. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Ah, André, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Não é óbvio. Estava lendo sobre Lutero ontem. E Lutero, para você ter uma ideia, Lutero ele se confessava às vezes até 20 vezes por dia. Lutero ele se penitenciava de várias formas, eu não me lembro aqui se de penitência física, mas era comum, né, até devido à tradução da Vulgata, o termo penitente poder ser utilizado de uma forma física até. Então Lutero, que é o reformador primaz que a gente está estudando aqui, um deles, o Lutero, ele não entendia por intermédio do que, de fato, ele poderia ser justificado. Ele não entendia que Cristo era essa chave de entendimento e de que a fé em Jesus Cristo, a fé na sua obra expiatória, poderiam de fato estar justificando Lutero e não suas 20 confissões por dia ou suas penitências. Pode parecer algo óbvio, mas isso não parece ser claro à vista de muito do que se diz, muito do que se trata hoje sobre fé evangélica. Né? Eu falo alguma coisa, fica à vontade. E interessante a gente observar aqui nessa questão nesse enunciado que a gente leu, que a gente está tratando dos 5 solas que foram basicamente, né, organizados, como o André colocou, no século passado, mas que remontam a uma mensagem de 500 anos atrás, a atualidade desse tema do somente Cristo. E os pontos que ele levanta aqui nesse enunciado, que é realmente fantástico, de como algumas palavras, algumas expressões e até algumas condutas da vida cristã, elas vêm sendo sutilmente substituídas. E ele começa falando aqui a respeito de uma perda de valores. E eu acho que isso é tão atual quanto era há 500 anos atrás, se não mais. Nós vivemos numa sociedade em que os valores eles vêm sendo cada vez mais diluídos, né, e relativizados. Você cada vez menos ouve falar em valores objetivos, valores absolutos. Então, essa questão do relativismo que a gente vê hoje, ela está diretamente ligada à ausência do solos Cristo. O quanto a sociedade cada vez mais vem colocando Cristo como coadjuvante faz com que valores objetivos, com que os absolutos que permitiram a sociedade, a civilização chegar onde ela chegou hoje, esses absolutos eles vêm sendo cada vez mais deixados de lado, porque quando você deixa de crer em somente Cristo, você coloca qualquer outra coisa no lugar dele. E aí é uma frase até de um autor católico, inclusive, que é o Chesterton, que ele diz: o problema não é você não crer em Deus, o problema é que quando você não crê em Deus, você crê em qualquer outra coisa no lugar dele. E tem muito a ver com essa questão. Quando você tira Cristo do centro,
você vai colocar alguma outra coisa. E aí o que você vai colocar? E esse é o problema que a gente precisa discutir hoje e que a gente precisa refletir sempre. Qual tem sido o centro da nossa vida? Qual é o sola que domina a nossa existência? Porque se não for o solos Cristo, nós estamos diante de um grande problema. Verdade. Em Atos capítulo... Vou falar? Sim. Enquanto ele fala, Atos capítulo 4, quem puder seguir até lá, pode falar, Ian. Eu acredito que seja por causa de falta de positivo também. Porque você vê que no Velho Testamento as coisas não eram como são hoje. As coisas eram mais regradas. As pessoas tinham mais medo de fazer algo errado do que hoje. Hoje as pessoas pensam mais assim, vou fazer algo errado e Deus vai me perdoar. Não tem mais aquela questão do temereis a Deus. Sim. Mas eu acho que no Antigo Testamento eles não tinham tanto medo de errar assim, não. Eles erravam bastante até. Mais menos do que hoje. Sei não, olha, o homem é o mesmo. A nossa maldade não mudou não, a gente é ruim. Depois do Éden, meu amigo, todo mundo é igual. Eu tenho um livro que é Antes do Éden. Antes do Éden? É um romance sobre como é que desenvolveu a queda. Bacana. A Lilith, tem a Lilith. Eu não sei, no meio tem 8 É anos. folclore judaico, né? Tem a ver com... Não tem não. Tipo, tem anjos. Os anjos sacam que o diabo tá... É maneiro. Os anjos sacam, é tipo um romance, tá? Os anjos sacam que o diabo, que é tipo o Lúcifer, né, e tal, ele tá armando. E aí eles falam, pô, mas ele não, mas o pai não vai fazer nada? Não, ele vai fazer sim, ele sabe. Aí um outro anjo duvida, será que ele sabe mesmo? Porque, pô, ele já tá com mais de 500. É maneiro. Antes do Éden. Interessante, né? Legal. Atos capítulo 4. Pedro e João são presos após uma cura milagrosa. Pedro e João são presos. E diante do Sinédrio, eles fazem afirmações que deixariam qualquer judeu enlouquecido. Mas como eles já haviam dito, né, que morreriam, né? Pedro já tinha dito que morreria. Acho que depois é que ele entendeu como é que se morre. Porque quando ele disse, ele não tinha noção do que ele ia fazer da vida. Olha o 4:5 de Atos, vai dizer assim, 4:5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas e o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder ou nome de quem fizeste isso? Perguntaram para Pedro e João. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, olha que coisa, que afirmação profunda ele vai dizer agora. Olha só. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, obrigado, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Agora olha o verso 12, para que você possa meditar junto com a gente sobre isso. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele vai afirmar aqui, sem nenhum medo de soar arrogante, porque esse pode ser o medo do exclusivismo cristão, é o camarada se sentir arrogante por dizer, não, salvação só em Jesus. Existe esse medo em nosso meio. Às vezes algumas pessoas temem falar de que, embora nós possamos encontrar verdades compatíveis no confucionismo, com o cristianismo, com o islã, você vai encontrar verdades compatíveis, você vai encontrar alguns princípios morais parecidos, mas quando eles afirmam aqui que salvação só por intermédio de Jesus Cristo, eles exclusivizam a salvação. O muçulmano pode ser salvo? Sim, só se for em nome de Jesus Cristo. E provavelmente em nome de Jesus Cristo ele deixa de ser muçulmano. O budista pode ser salvo? Sim.
mas só em nome de Jesus Cristo. Eu acredito que se for em nome de Jesus Cristo, ele não vai ser tão budista assim. O que acontece é que nós podemos pensar assim, então qualquer pessoa de qualquer religião pode ser salva? Sim! A minha dificuldade de pensar é que se salvo em nome de Jesus, como é que ele pode continuar se relacionando com aquele modelo de fé? Porque todas as religiões têm um mediador. Pode ser uma oferenda, pode ser uma entidade, pode ser um rito. Tem um mediador. E no cristianismo histórico, Jesus Cristo, ele é o único pelo qual um homem pode ser salvo. Isso é difícil? Bom, eu vou lhes contar uma situação que aconteceu aqui na Cominicão. Uma pessoa muito querida aqui, não está aqui ainda, mas acredito que vai chegar, né? Alguns a conhecem, e eu não vou citar o nome, nem preciso, mas se depois quiserem saber, eu posso perguntar se essa pessoa permite que seja dito dela, e enfim. Mas eu estava conversando com essa pessoa alguns meses e meio atrás, e essa pessoa estava me falando sobre percepções ideológicas das quais cria, como comunismo, socialismo e outros ismos. E a gente foi conversando 1h30. Confesso que acho que tanto eu quanto a pessoa estávamos cansados já um do outro. Mas, incrivelmente, a conversa foi extremamente produtiva. E no final da questão, né, eu usei meu amigo Schaefer, e aí houve um choque, um ponto de tensão, onde a pessoa falou assim, tendo em vista as afirmações que nós fizemos um para o outro, a pessoa disse, a vida não tem sentido. Eu falei, poxa, agora a gente chegou no 0 a 0, podemos começar. Né? Eu falei, não, o sentido da vida é Cristo. E aí a gente saiu daqui, se sentou num puff, e eu passei a discorrer para essa pessoa, Cristo. Quem era Cristo? Qual foi sua obra? Só que já tirado naquele pré-evangelismo todas as possibilidades que as ideologias têm de fazer sentido. E foi muito bom. Porque a pessoa pôde ver Cristo e falar assim, isso faz sentido. Maravilha, né? É muito bom quando você vê uma pessoa falando que Cristo faz sentido, não por persuasão financeira, demoníaca, tipo, melhor que faça sentido, senão você sabe, você vai para o inferno. Então, não houve nada disso, houve apenas argumentação, uma dialética aberta, e foi muito bom. Cristo faz sentido. A gente vai discorrer alguns textos da Escritura, mas eu gostaria de dizer para você que tudo que você quiser falar com as pessoas, Cristo faz sentido. Ele não faz sentido apenas nas discussões sobre aborto ou qualquer coisa desse tipo, ele faz sentido em todas as discussões. Alguns de nós acham que as nossas questões morais se resumem a homossexualidade e aborto. Cara, isso é ridículo. Cristo faz sentido como resposta a todas as afirmações. Ontem mesmo, não foi na sala de aula? Tu lembra? Né? Estávamos ontem discutindo sobre alguns assuntos relativos à amostra do Santander, não foi? E todos foram categoricamente aceitos de que se Deus não existe, o Santander não tem por que estar errado. E a turma a qual ele pertence, não cabe aqui falar porque vai ser gravado, mas a sua turma concordou de que se de fato não existe um Deus, não há como dizer que o Santander e a sua amostra estavam de fato errados. Agora, se existe um Deus, eu posso dizer que está errado sim. Se esse é um Deus pessoal, infinito e todo suficiente, eu posso. E ele é Jesus Cristo. Então, em Cristo é possível sentido, afirmações que se conectam com a realidade. Em Cristo, a salvação. Somente em Cristo. Amém? Então, eu fui chegar no consenso aqui na minha mente que Cristo torna, então, o socialismo inviável. Porque você vê as leis de Cristo, tudo detona o socialismo, coisas que são propagadas no mundo hoje. Por exemplo, se o socialismo fosse realmente uma coisa boa, Deus não colocava um mandamento conhecido como não roubarás. Como é que você vai roubar uma coisa que é comunitária de todos? Vou tentar organizar isso aí. Peraí, deixa eu tentar entender aí. Mas isso foi o John Piper também que falou. O John Piper ele bate de frente com essa premissa aí. Eu diria que não é que o socialismo está errado porque necessariamente Cristo está certo. Eu diria o seguinte, Cristo é a verdade. Fora dele não há verdade. Mas sabe, não é aquela afirmação evidencialista dos apologetas do século XVIII, XVII, XVIII, XIX, que dizia o seguinte, claro, Tomás de Aquino vai usar o cérebro para falar sobre isso, mas eu penso assim, muita gente que afirma que há evidências concretas para se crer em Deus, podem esquecer que, de fato, há evidências para se crer em Deus, há evidências físicas que existe um Deus. A revelação geral é uma evidência muito clara de que existe um Deus.
E eu acho que o que derruba o socialismo é de que ele é irreal. E ele, quando ele vai ser confrontado com as coisas como elas de fato são, ele não funciona porque ele não tem substância em si mesmo. E Cristo, por ser a verdade, acaba sendo uma antítese ao próprio socialismo, porque Jesus é a verdade e tudo mais não é. Mas ele não é a verdade porque ele tem que ser a verdade e cala a boca todo mundo. Ele é a verdade porque se você pegar aquilo que ele ensina, vai se comunicar diretamente com a realidade da raça humana. Portanto, Jesus Cristo não é somente a verdade porque um livro com capa preta ou colorida agora, né, tem bastante cor, ele disse que é a verdade. Não, repare o que Cristo diz. Repare o que a Bíblia fala sobre pecado, criação, queda e redenção. Isso tem total conexão com a existência humana. Não é utópico. Portanto, tudo que fora isso afirma vai cair em ilusões. Como Mark Dever vai falar no livro Evangelho Invisível, a Igreja, Mark Dever vai falar o seguinte: todos os outros deuses são só ilusões. E um dia todos eles vão acabar no mesmo lugar, num saco cheio de ilusões. Porque eles não são reais, eles não se comunicam com a realidade, assim como o socialismo, assim, mesmo que evoque assim, um sentimento de, cara, vamos dividir isso com todo mundo. Cara, por que não funcionou? Porque não tem os pés afirmados na verdade. E a verdade é Cristo. Entendeu? Segura só um pouquinho que eu vou passar a Paulcina e a gente vai fazendo um jogo aí. Vai, Santos, chega aí. Eu queria voltar no ponto que você levantou a respeito de como a gente reduz a questão do cristianismo a temas, por exemplo, como aborto e homossexualidade. E aí isso está diretamente ligado à questão do próprio Cristo, porque quando você coloca Cristo no centro, ele não está envolvido apenas nessas questões. Quando você discute, por exemplo, os exemplos que o André citou, aborto e homossexualidade, você está falando de duas discussões éticas. Mas o problema é que Cristo não é só ética. E aí você fala da exposição do Santander. Então, Cristo é ética, mas ele também é estética. Mas ele também é metafísica, ele também, enfim. E aí ele está englobado em toda a existência. Em toda a existência, e ele precisa abranger todos os campos da nossa vida. Então, solos Cristo, quando você diz somente Cristo, você está dizendo que é somente por meio de Cristo que é possível de você se achegar a Deus, mas você também está dizendo que é somente por meio de Cristo que você consegue viver aqui de fato. Né? E por isso que ele diz que nele nós teríamos vida e vida com abundância. Essa abundância que ele fala não é abundância financeira, mas é uma vida abundante no sentido de uma vida plena, que só pode ser alcançada através dele. Então a gente precisa entender o alcance do solos Cristo, não apenas como uma coisa que diz respeito ao meu relacionamento com Deus. Não é uma relação apenas vertical, mas ele abrange o nosso relacionamento horizontal também. Então é somente Cristo no meu relacionamento com Deus, mas é somente Cristo no meu relacionamento com os meus irmãos, é somente Cristo no meu relacionamento com a sociedade, no meu trabalho, na minha família, na minha escola, na minha faculdade. Então é somente Cristo em tudo. A gente precisa entender isso e entender a suficiência de Cristo na nossa vida. Com Ele nós já temos tudo. É verdade. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, chega até a carta. Colossenses capítulo 1, né? Ele está falando que Cristo é suficiente, né? Então significa que Cristo responde às questões metafísicas, como você não falou. Cristo responde às questões éticas e estéticas. Significa que Cristo define o limite da nudez ou da não nudez. Eu perguntei para uma turma de 7º ano, ontem mesmo, eu falei para uma turma de 7º ano, eu perguntei assim, por que usamos roupa? Aí chegamos à conclusão de 3 motivos. Clima, questões ligadas à estética e cultura e moralidade. Mas quem primeiro botou roupa em homem foi Deus. Adão fez uma de folha lá que ia cair. Aí Deus foi e fez uma basicamente permanente, uma folha. Ele fez uma roupa de tecido, né, de bicho, de pé de bicho. Quem primeiro botou roupa no homem foi Deus. Dizendo que foi de lã, né? Hã? Dizendo também que foi de lã. Você depende da Bíblia, né? Depende da versão. Aí o que acontece é que se tirar a questão moral da roupa, fica apenas 2 questões: clima e estética cultural, beleza? Então o Santander está certo do mesmo jeito. Sabe, a gente está batendo numa tecla que eu falei com eles, falei pro 7º ano de uma turminha que eu trabalho em filosofia, eu falei, estamos muito rasos na nossa argumentação.
ou a gente devolve o assunto para a existência de Deus, ou não tem o que se discutir, o Santo André está certo. Não tem o que se discutir, a amostra deles não tem porquê, está errada. Por que sexo com bicho? Por que não pode sexo com bicho? É porque se não tiver Deus, pode sexo com árvore, com bicho. Vira o Serguei, meu irmão. Não é Serguei? Serguei é um cara russo, né? Hã? É um cara russo. O nome mas ele mora aqui em Sepetiba. Acho que é o primeiro roqueiro do Brasil. Onde é que ele mora? Eu não sei. O Serguei era um roqueiro. Desculpe, ele faz sexo com tudo. Mas ele tá errado? Com tudo? Com tudo. Ele diz que ele é pansexual. Sexo com tudo, Ele tá errado? Por que ele tá errado? Ele só tá errado se houver um Deus. Infinito, pessoal, moral. Aí tá errado. Aí a gente pode começar a trabalhar essa questão. Inclusive, convido vocês a uma palestra que eu vou dar no sábado à noite sobre cosmovisão e o cristão na vida pública. Se vocês puderem estar lá, tá? Vou falar de Herman Doiva, de outros caras aí, não sei quem gosta de cosmovisão, né? Mas quem puder ir é na Presbiteriana do Cabral, aqui no Lopes. Vamos lá. Olha o que diz em Colossenses, capítulo 1, verso do 13. Está falando de Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Olha o verso 16 que profundo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora vai ficar pior. Olha o verso 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Pense em Marte. Agora vamos levar pé de alface para plantar em Marte. Vai dar? Hã? Sim ou não? Não vai dar, não. Por quê? Por causa do solo de Marte é completamente diferente da estrutura do solo da Terra. Como se aquele planeta também tem isso. Se eu pensar então que eu vou plantar as plantinhas que eu planto aqui em Marte e vai morrer, é muito simples, porque não foi nele que foi criado, não foi em Marte, foi na Terra. E por isso funciona. Quando eu vou usar essa analogia de forma bem parca, mas assim, nós fomos criados em Jesus. Quando vivemos fora dele, é como se estivéssemos tentando sobreviver em Marte. Não há vida fora de Jesus. Não há segura. Não há existência fora de Jesus. E fora de Jesus, as coisas não encontram-se conectadas umas com as outras. Elas não fazem nenhum sentido. Muitos de nós, talvez, vamos buscar nessa terra sentido para viver. Eu acho que a maioria de nós, em algum momento, mesmo que seja minimamente, se desperta para o sentido da vida. Mas imagine que não haverá sentido para a vida senão em Cristo. Você vai chegar a esbarrar com a honestidade de Jean Paul Sartre, um ateu existencialista, e que categoricamente pode afirmar para você em seus livros que não há sentido para a existência. E não passamos de energia condensada em moléculas. Aí o pessoal que sabe mais do que eu, como o Igor, a gente vai pensar, por exemplo, gente, qual é o sentido da culpa? Você pode explicar o que para a culpa? A culpa entra onde se não houver um juiz, um Deus? O perdão, qual é o sentido de perdoar ou de se sentir culpado? Se não há uma regra que possa nos balizar, irmãos, só em Cristo existe essa regra e essa medida. A ausência de Cristo é como se a gente estivesse tentando plantar os seres vivos aqui em Marte. Eles podem sair de uma cápsula, você encaixa eles na Terra e em segundos eles vão morrer. Só que a gente demora mais a morrer. A gente demora alguns anos para morrer. Mas sem Cristo, morremos sem saber o sentido pelo qual estivermos vivos. E pior, vamos estar diante dele um dia. Eu acho que a pior desgraça de todo mundo vai ser quando estiver diante de Jesus e se não tiver Cristo, vai ter que olhar para ele e admitir que tudo aquilo que a Bíblia pregava era verdade e de que esse Cristo existe e de que eu vivi fora dele. Amém, louvado seja Deus. Esse é o caminho. Só um comentário.
assim, essa questão de só Cristo também esbarra até no nosso sentido assim mesmo da vida humana, de você viver para você mesmo. Porque se você vive para você mesmo, você não vive para Cristo. E vai de encontro até o que algumas pessoas pensam, assim, no sentido da religião. Eu vou estar fazendo algo para me conectar a Deus, mas não é algo que você faz. Cristo já fez tudo na cruz. E tem muita gente que pensa assim, às vezes eu converso com algumas pessoas e elas falam, não, mas eu não quero servir a Deus, eu não quero fazer coisas, entendeu, para a glória de Deus. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Isso tem a ver também com o que o André estava falando a respeito de você viver fora de Cristo. E aí eu volto para a frase que eu mencionei no início, de que quando você não vive para Cristo, você substitui Ele por outra coisa. Então, na verdade, a pessoa diz, eu vou fazer alguma coisa para agradar a Deus, mas como que você vai agradar a Deus se o seu pressuposto não é viver para Ele? Entende? Então, eu não tenho como te agradar se eu não te conheço. Qual é o seu nome? Aline. Então eu falo assim, eu vou agradar a Aline, mas eu nunca te vi. Eu nunca tive com você. Como é que eu vou te agradar? Eu moro em Caxias. Como é que eu lá em Caxias posso te agradar? Se eu nunca te vi, nunca... Você entende? Então você viver fora de Cristo é um problema